pessoal, tudo bem? Sou a Bárbara, estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre Jeremias 29:11. Então vamos lá. Eu não sei, assim, falar que ano que foi que Jeremias 29:11 entrou na minha vida, por assim dizer. Eu lembro que durante a pandemia, quando, né, o mundo todo parou e tudo fechou, era um momento que, assim, eu tinha tantos sonhos, tantos planos, e eu tava chegando numa idade que por muitos anos eu achei que naquela idade eu ia ser gente grande, né? Eu achava que naquela idade eu ia ter uma profissão, eu ia ter um salário, eu ia ter um cargo, eu ia ter um marido, eu ia ter começado minha família, e nada daquilo tava acontecendo. Então, o mundo parado, o mundo fechado, aquilo foi me desesperando. E eu clamava, eu chorava, eu brigava com Deus, eu reclamava, falava: Deus, você não tá nem aí comigo, você não tá ligando pra mim. Por que isso tá acontecendo comigo? Sendo que tava acontecendo com todo mundo, né? E eu ficava: não, Deus, mas por que isso tá acontecendo comigo? Você não se importa. E em um desses momentos, Deus soprou no meu ouvido Jeremias 29:11. Então, assim, como uma promessa mesmo. Se você pega Jeremias 29:11, o versículo diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Então, que bálsamo, né, você ler esse versículo, porque ao longo de todos os últimos anos, esse versículo entrou várias vezes na minha vida, em vários momentos, na mentoria com a Bárbara do Marco Zero, durante a própria jornada do Marco Zero, em outros estudos, em outros momentos que eu fiz. Então, Deus sempre me traz esse versículo em momentos para eu lembrar que existe uma promessa. Deus tem uma promessa para o meu futuro. Então, essa promessa é algo tão importante, Ele traz para me lembrar. Em certos momentos a gente fica, mas e agora? Mas e isso? E o meu futuro? E aquilo? E Deus traz esse versículo para mim diversas vezes nos últimos anos. Uma forma de me lembrar da promessa dele, e isso me acalma muito. É um versículo que eu tendo a refletir muito sobre ele, porque ele traz uma esperança, né? Deus tem um plano para o futuro que você anseia. Deus tem um plano. Então, tá tudo no controle de Deus. E Deus não é homem, né? Deus não é homem para prometer e não entregar. Prometer e não cumprir, não é mesmo? Então, a minha mensagem para você hoje deixe Deus fazer. Ele te entregou uma promessa? Ele já não te disse que tem um futuro? Tá na Bíblia. Vai lá, Jeremias 29:11, sempre que as coisas estiverem apertadas e parece que tá tudo assim, meio caótico e você não consegue enxergar como que vai chegar o seu futuro, Jeremias 29:11, em todos os momentos, para mim, esse é meu versículo. E pessoas já me mandaram esse versículo em momentos que eu estava vivendo alguma coisa, pessoas me mandaram esse versículo sem saber o que esse versículo significa para mim, sem saber como esse versículo faz parte da minha vida. Então, eu sei que é Deus, a mão de Deus sobre a minha vida. Então, quando tudo parecer impossível, abre a Bíblia e reflita em Jeremias 29:11. Porque o Pai que te prometeu não vai deixar de cumprir. Esse Pai não deixa de cumprir nada do que Ele prometeu. Então, reflita sobre esse versículo, converse com o Pai e deixe a paz de Deus, que transcende assim qualquer entendimento, deixe essa para encher seu coração, essa paz. Então, entrega nas mãos de Deus, confia e Ele tudo fará. Ele já disse, está na palavra dele. Então, enquanto você tiver que esperar pelo seu futuro, pela sua promessa, espere na paz de Deus, tá bom? Vamos orar? Ah, Deus, o Senhor sabe o quanto esse versículo significa na minha vida, Pai. O Senhor sabe o quão importante para mim é esse versículo, o quanto meu coração, em momentos que eu sinto que eu não vou conseguir, o Senhor me traz de novo esse versículo, me traz de novo a garantia de que a sua promessa vai se cumprir, Pai. Que o Senhor é um Deus de alianças, o Senhor é um Deus de promessas, e que o Senhor não é homem para mentir, para não cumprir aquilo que diz que vai fazer, e o Senhor faz. Pai, coloca hoje na vida de cada irmão, cada irmã que está assistindo esse vídeo, a paz, Deus, a sua paz. Que eles possam, na espera, Deus, descansar em paz. Porque aquele que vai à frente é
poderoso para cumprir. Ah, Deus, as tuas promessas não são em vão, Pai, e o nosso futuro está nas suas mãos, Deus. O amanhã o Senhor fará. Deus, muito obrigada, Pai, porque na minha vida esse versículo me sustentou até aqui e vai continuar me sustentando, porque eu tenho certeza que o amanhã o Senhor fará. E eu tenho, assim como sobre a minha vida, eu tenho certeza sobre a vida de cada uma dessas pessoas, o Senhor também fará, Pai. Promessas de um futuro brilhante, Pai, de um futuro lindo, Deus, de um futuro iluminado, Pai, de um futuro com uma carreira linda, com uma família linda. Ah, Deus, o Senhor sabe o que anseia o coração de cada um deles, Pai. E o Senhor sabe das promessas. Deus, traz para cada um a tua promessa, Pai, que eu sei que o Senhor vai cumprir, Deus. Muito obrigada, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais. Tchau.